olhando lá nas tabelas de integração, a gente não reconhece nenhuma fórmula que seja aplicada a essa integral. Sendo assim, a gente vai ter que manipular ela. Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui no Eng.Box. Galera, nessa aula a gente vai dar continuidade aos estudos das integrais indefinidas, onde nessa aula a gente vai calcular a integral indefinida mostrada abaixo, onde essa integral é a integral de 4 dividido por x ao cubo dx. A primeira coisa, galera, que a gente tem que analisar aqui, que a gente tem um x ao cubo no denominador. Tá, Leonardo, mas e por que isso é importante? Basicamente porque a gente tem que levar qualquer integral que a gente tenha apresentado no enunciado da questão para uma situação conhecida. E olhando lá nas tabelas de integração, a gente não reconhece nenhuma fórmula que seja aplicada a essa integral. Sendo assim, a gente vai ter que manipular ela de uma forma que seja condizente e que remeta a uma fórmula de aplicação dessas tabelas. Dito isso, galera, a gente vai precisar passar o x ao cubo do denominador para o numerador. Por que isso? Porque lá a gente vai ter uma fórmula para integrar o x elevado a um expoente. Essa fórmula a gente já viu na aula anterior aqui do curso. Mas como é que a gente faz isso? Basicamente aplicando uma manipulação matemática onde o x elevado a um n, a um número, que está no denominador, ele pode passar multiplicando o que está no numerador dessa fração, desde que no seu expoente o sinal seja trocado. Se aqui, nessa situação, a gente tem 4 dividido por x ao cubo, a gente passará a ter 4 vezes x elevado na menos 3. A gente apenas subiu o x ao cubo para multiplicar com o 4 que estava no numerador, e para isso a gente alterou o seu sinal, que antes era positivo, passou a ser negativo. Tá, Leonardo, mas isso só se aplica para quando a gente tem um expoente positivo no denominador? Não. Se lá no denominador fosse x elevado na menos 3, a gente subiria multiplicando com 4, e no expoente a gente passaria a ter mais 3. Bom, apresentada essa lógica para vocês, a gente passará a ter que a integral será a integral de 4 vezes x elevado na menos 3 dx. Mas ainda está um pouquinho complicado de aplicar aquela fórmula que já foi mostrada para vocês anteriormente. Vocês concordam? E por que disso? Porque aqui a gente tem um 4 multiplicando x elevado na menos 3. Esse 4 ele é uma constante, é um número. E esse número ele pode ser retirado para fora da integral. Assim, galera, retirando o 4 para fora da integração, a gente passa a ter 4 vezes a integral de x elevado na menos 3 dx. Agora sim a gente tem uma integral com uma cara conhecida e que nos permitirá desenvolver a questão de uma forma mais fácil e prática. E sendo assim, galera, a gente tem que, após aplicar as manipulações pertinentes, ou seja, as manipulações que eu apresentei anteriormente, agora a única coisa que a gente deve fazer é aplicar a fórmula de integração que corresponde à mesma configuração da integral que a gente obteve após a manipulação. E dito isso que eu apresentei para vocês, galera, a gente tem que ir lá nas fórmulas de integração, a integral de u elevado na n de u será igual a u elevado na n mais 1, e esse n mais 1 que está no expoente passará dividindo u, não esquecendo que a gente deve colocar mais c. Tá, Leonardo, mas e por que do mais c? Eu ainda não consegui pegar o bizu. Beleza, tranquilo. O mais c, ele aparece porque aqui a integral é indefinida. Ou seja, a gente não tem os limites de integração dela. Da onde a gente vai integrar até aonde a gente vai integrar. E por isso, por não ter essa precisão, surge esse c para representar que há um intervalo, porém não é conhecido. E agora, apresentado a fórmula para vocês, a gente deve identificar o que seria o u da fórmula e o que seria o n quando comparado com a integral que a gente obteve após a manipulação. E dito isso, galera,
o U será igual a x e o N será igual a um menos 3. Essa é a correspondência presente entre ambas as partes. E agora, aplicando a fórmula, a gente vai ter que o 4 que estava fora da integração, ele não mexe, ele vai continuar multiplicando. E para integrar o x elevado na menos 3, a gente vai ter que, nesse expoente de menos 3, a gente vai somar uma unidade. E essa soma do menos 3 mais 1 cai dividindo o x. E claro, como dito anteriormente, a gente não pode esquecer de colocar a soma do c junto à aplicação da integração. E agora, fazendo a soma, menos 3 mais 1 é igual a menos 2. Logo, teremos que da aplicação da integração, obteremos 4 vezes x elevado na menos 2 dividido por menos 2 mais c. E aqui, galera, a gente já sabe que o 4 ele é divisível por 2 e o 2 do denominador também é divisível por 2. E aplicando essas divisões, teremos no 4 dividido por 2 o resultado de 2 e no 2 dividido por 2 o resultado de menos 1. Assim, a expressão ficará menos 2 vezes x elevado na menos 2 mais c. Encontramos a resposta da integração? De certa forma, sim. Porém, ela não está apresentada de uma forma esteticamente correta perante a matemática. E por que disso? Caso vocês não concordarem, eu saliento que esse expoente menos 2 ele não é elegante matematicamente falando. E por isso devemos manipular de forma que ele não fique com essa estética, que ele fique melhorado esteticamente. E como é que a gente faz isso? Basicamente aplicando a inversa do que a gente aplicou inicialmente. Lembra que antes tínhamos 4 dividido por x elevado ao cubo, e esse x elevado ao cubo a gente passou multiplicando com 4 desde que a gente trocasse o expoente? Agora a gente vai fazer a troca do expoente também, só que agora para conseguir fazer com que esse x elevado no expoente ele passe para o denominador novamente. Assim a gente elimina aquele sinal negativo que é o que está nos incomodando na questão da estética matemática da nossa resposta. Sendo assim, passando o x elevado na menos 2 para o denominador, a gente passará a ter que a resposta será igual a menos 2 dividido por x elevado ao quadrado mais c. Logo, galera, podemos concluir que a integral de 4 dividido por x ao cubo dx será igual a menos 2 dividido por x ao quadrado mais c. E assim, galera, a gente fica por aqui, concluída mais uma aula, resolvida mais uma questão. E essa questão ela é bem objetiva, bem direta e, de certa forma, bem prática de resolver. Mas é algo que, se a gente não conhecer as ferramentas, ou seja, os macetes matemáticos, as manipulações que são pertinentes a serem aplicadas para a questão, a gente pode ter algumas complicações para o desenvolvimento de questões que podem aparecer tanto no decorrer da sua vida acadêmica, como também na sua vida profissional. E então, dito isso, galera, eu fico por aqui. Meu nome é Leonardo Felipeto e esse é o Engie.Vox.